contar. Eram uns malandros danados. Nossa, Pedro, já vi 3 vezes. Ah, bem, a escola dele sei eu. Vá, veja lá o termómetro. E aquilo, 36,2. Vamos lá, mas tu pensas o quê? Ando há muitos anos nisto, pá. Tu foste meter o termómetro mais de imersão, pá. Tu pensas o quê? Já dá muitos anos nisto, pá. Você parecia um carrinho de choque. Batias em tudo aquilo que mexia. Parecia um carrinho de choque. Metia uma pilha e eu andava. É pá, tá. Recordas-te, apanhámos 4 em Coimbra. Antes do Mundial... Só uma grande equipa podia bater. Sim, para mim Tu convocaste este gajo para aquela seleção foi o autoglória. Adorava-me, pá. Foi nas expressas e eu fui... Atenção, olha uma coisa, não sabias disso? Não. Eu vou quebrar a promessa que fizeram na boazinha. Eu vou a Fátima, mas vou-me zangar contigo, pá. Tu contas tudo a Loreta, pá. E ele vem para cima de mim. Pá, eu não admito isto, pá. Vai, Vitor, estás em casa, este não é igual ao outro. Não é bem igual. O outro era metade deste. Não diferia muito daquele que o Anadia também não era. Também tinha. Uma coisa. E o meu Vila Franquense era a mesma coisa. Tinha um buraquinho, estás a dizer, para o roupeiro, que a malta ia lá com o cestozinho, pôr a roupa, tal. Olha, Vítor, é um prazer ter-te aqui no nosso sagrado balneário. E para nós é um prazer acrescido porque tu representas aquela gente da bola que com muita perseverança, muito trabalho, muito espírito de sacrifício, vai ao encontro dos seus sonhos e acredita e chega lá, não é? Como tu fizeste. Mas tudo começou aqui, Tudo começou aqui. Pronto, esta escolha da Associação Atlética da Banca não foi por acaso, porque era eu menino ainda em Espinho, eu jogava em Espinho, portanto fiz os infantis, as escolinhas infantis e depois fomos para os iniciados. Só que entretanto o Espinho com muitas dificuldades financeiras naquela altura, acaba com a formação. Ali meia dúzia de jogadores daquele tempo, até de outros escalões, não sei porquê, não sei por que motivo, vieram parar aqui à banca, e atenção que a banca para Espinho ainda são umas estações e uns apiadeiros. Ainda são horas? Pois, demorávamos de comboio, demorávamos sempre aí uma hora e qualquer coisa. E eu não sei porquê, com 13 anitos, também entrei no comboio e vim parar à banca. E receberam-me tão bem desde o primeiro dia que reparem, eu fiz, o Avanca para mim significa um bocadinho, marcou-me um bocadinho por a minha adolescência, marcou a minha adolescência e a minha passagem para o homem. Por isso é que eu, quando vocês me abordaram, decidi um balneário que realmente me marcou até pelas amizades que fiz e por me terem tratado quase como um filho. Eu dormia ao fim de semana, para ir jogar, eu dormia em casa do Sr. Matias, de gente daqui que me tratavam como um filho. E isto desde os 13 anos até o que eu tive aqui para aí 7 anos. Portanto, isto há 40 anos atrás. Há 40 anos atrás, o campo ficava no meio do Pinhal, a 5 km do apiadeiro. Imagina, eu tive ali noites em que estava ali sozinho, os comboios não paravam às vezes cheios de tropas, à sexta-feira, por exemplo, passava um, passava outro, e eu ali à meia-noite sozinho no apiadeiro. Quando cheguei à faculdade, já na faculdade com 18 anos, 18, 19, ali à volta disso, ainda estava a jogar aí, chegava a casa à 1 da manhã, imagina, a minha mãe estava à minha espera, aquecia-me a comida, eu comia qualquer coisa, fazia o saco para ir para a faculdade, para o Porto, dormia até às 5 horas, porque o comboio era às 5h45. No Porto, havia malta que tinha carro, mas eu não tinha carro, eu tinha que andar de comboio para todo lado, e de autocarro para todo lado. Íamos para o Quedupe, uma aula, para a Inatel, outra aula, para a Boa Hora, para a natação, e andava de um lado para o outro. Às 4 da tarde estava em biomédicas, às 4 da tarde tínhamos as aulas teóricas, eu saía com aquele saco. Saía a correr até General Torres, que aquilo aquilo tinha que atravessar a Ponte de Gaia. Sempre a correr, que eu sabia se me atrasasse 1 minuto, eu às vezes chegava e o comboio estava a ir embora à partida. E quantas vezes eu entrava no comboio
e em vez de saírem à banca, ia até Aveiro, pá, porque ia a dormir, ia cansadíssimo, ia a dormir. Havia hipótese nenhuma, lá ia eu. Todo esse sacrifício, no fundo, que fazias para estar no treino, tem que haver aí uma paixão e um sonho de que Ainda hoje, Tony, está por trás. A malta da bola, epá, ainda hoje o futebol, repara, eu começo a falar de futebol, sento-me aqui convosco, eu começo a falar de futebol e transformo-me. A alegria parece que vem de dentro. Eu ainda sinto borboletas o futebol ainda me faz isto, ainda me faz sentir borboletas no estômago. Muito cedo percebi claramente o que é que queria ser. Eu queria ser jogador de futebol, tentar ser jogador de futebol, porque não fui jogador de futebol, joguei até aos 29 anos, mas joguei nas terceiras divisões. Mas alimentei o meu sonho para ser treinador. Nós hoje em dia falamos com os miúdos e perguntamos o que é que tu queres ser, ou o que é que tu queres fazer. Ainda hoje os meus filhos não sabem bem o que é que querem fazer. E eu sempre soube o que queria fazer, o que queria da minha vida. Porque mesmo quando jogava, o que eu gostava mesmo era de organizar a equipa. Para me desculpar, costumo dizer assim, eu podia ter sido melhor jogador, mas eu não estava preocupado com o meu jogo, eu estava preocupado com o jogo do outro. Neste balneário eu fiz amigos para a minha vida inteira. Balneário, portanto, isto foram... tu não estás a imaginar quando eu encontro esta malta. É como se aquele tempo tivesse sido o melhor tempo do mundo, da vida deles. Entendes? E de facto a mim também me marcou. Eu vivia numa cave. Quando o mar estava muito forte, a água galgava e entrávamos dentro de casa. Quer dizer, todos os anos no inverno a nossa casa tinha uns tacos pequeninos, nós tínhamos cheias dentro de casa. Quer dizer que passávamos 3 meses a colar tacos. Exato. 3 meses a colar tacos e aquilo era uma desgraça. E isto aqui, anos após anos, vão-nos endurecendo, vão-nos dando uma... E não é só isso, e já tinha aquela minha infância de espinho também, não é? Porque espinho dali daquela zona pescatória. Aquela zona pescatória em que jogamos a pirulitos para ganhar, sempre para ganhar. Eu dei comigo esta semana a pensar nisto. Eu estava a jogar um dominó com a minha sogra. E não a deixava ganhar. Custa. E isto vem da infância. Mais estes sacrifícios. Dão-te um arcabouço. Dão-te uma coisa que... Uma força interior que muitas vezes, em determinados períodos da nossa vida de treinador, é o que faz a diferença. E passar esses valores aos meus filhos, é esta geração. A geração que eu treino, é muito complicado. Hoje em dia nós entramos no balneário, eu às vezes estou destroçado, estou a entrar no balneário e eles estão ao telemóvel já a ver nos Instagrams e aqui se falam deles, estão a falar bem deles, estão a falar mal deles, porque esta gente tem tudo facilitado. Mas eu treinei, por exemplo, no Porto, eu treinei miúdos de qualidade, mas eu tinha a sério, dizia-lhes a eles, jogadores de seleção nacional, eu dizia-lhes, vocês não vão fazer a carreira que eu fiz como jogador. Vocês não vão jogar nas terceiras divisões, vocês vão acabar, ou mudam a atitude, ou então vão e eles não acreditavam naquilo. E é certo é que muito jogador talentoso ficou pelo caminho assim, porque faltou-lhes aquela força, aquela determinação, aquela paixão, a capacidade de sofrimento, de superação. Não há dúvida nenhuma. Isso faz a diferença. No meu percurso como treinador, eu quando não me identificava com alguém do ponto de vista dos valores, eu tinha dificuldade. Este gajo não significa isto, não significa nada. Para mim tem muito significado. E fui desmontando um bocadinho isto, entende? Até porque depois começas a perceber que eu não posso, eu tenho que entender que significado é que isto tem para eles. Para uns é ganhar, para uns é o orgulho. Para mim, eu vou-te dizer o que é. Para mim é ver a minha equipa jogar um grande futebol, com uma entrega total, com um espírito de equipa. Para mim é isso, os valores são esses, é isso que eu quero ver na minha equipa. A tendência desta malta é, muito cedo, começam a ganhar dinheiro e começam a ter fama. À volta desta malta, é só gente que lhes diz que eles querem ouvir. Não estiveste muito bem. Se estiveram mal, não, foi o treinador que esteve mal, ou foi a equipa que esteve mal, ou foi o outro que esteve mal, mas tu estiveste bem. E quando tu, durante anos, começas a ouvir à tua volta, sabes o que é que te acontece?
tu começas a viver num mundo virtual. Um mundo que não é real. Quando algum que calha assim na coisa e te diz assim, opá, tu tiveste mal. Tu tiveste mal. Tu fizeste mal isto. Eu não estive mal. Eu tive... Aquele é que passou mal, a bola não entrou no momento certo, eu fazia os movimentos, a bola não entrava. Entendes? Isto é a realidade que antigamente, que este balneário isto não existia. Não é? Para ti, um balneário que te marca ou que tu constróis, que ajudas a construir o balneário mais forte que tiveste? A minha grande formação como treinador foi na formação do Porto. Acabei a minha carreira em termos, enquanto jogador aos 29 anos e tive ali 4 anos como treinador adjunto, segundas divisão. Andei ali no Gondomar, no Rifanense, nos Moris, cheguei ao Ovarense. Estava no Ovarense e recebo uma chamada para ir, para os Júniores do Porto. Repara, o Porto foi para mim um laboratório no sentido de experimentar muitas coisas, jogávamos numa estrutura, numa dinâmica, com determinadas dinâmicas, mudava a estrutura para outras dinâmicas, fui experimentando, percebes, exercícios, criar exercícios, dava-me liberdade para criar tudo e depois tive mais uns anos... Operacionalizavas o treino? Operacionalizava o treino, depois entretanto... Claro que é um escalão, estás num escalão etário, claro, roça ali os 18, 20. Que quer aprender. Claro, que quer essa vontade ainda, querem crescer. Claro. E isto, a juventude, eu uma vez estive para assinar pelo Salzburgo. Fui a uma reunião com... e os gajos no Salzburgo, eles contratam muitos jogadores jovens. E sabes o que é que eles me disseram? Um jogador jovem, olha, quer aprender, não questiona, não é? Porque tudo quer estar atento a tudo. Recupera muito mais depressa. Depois lesões, o número de lesões é muito menor, porque a probabilidade de se lesionar é muito menor. Portanto, eles tinham ali uma série de itens, depois acabei eu por não querer, e fui para o Fenerbahçe, não sei se fiz bem, se fiz mal, mas pronto. Mas a minha carreira podia ser completamente diferente, porque aquilo era, o objetivo era o Salzburgo, depois o Leipzig, podia ser diferente, a minha carreira podia ser diferente, mas pronto. E nos Júniores do Porto o treinador era o João Pinto. Eu vou-te dizer uma coisa, nós não tínhamos uma super equipa, não tínhamos uma equipa de talentos, tínhamos alguns talentos, mas não tínhamos uma super equipa. Mas o espírito daquela equipa, daquele grupo, nós ganhávamos, nós tomávamos de dizer, nós ganhamos, se o jogo for na rua, nos paralelos, nós ganhamos certeza absoluta. Tu não estás a ver o espírito que o João conseguia transmitir o espírito competitivo que o João conseguia transmitir àquela equipa. Eu fui para os Júniores do Porto para planear o treino, para coisa. Pensar, organizar, pronto. O João tornava o treino extremamente competitivo. E como é que ele fazia aquilo? Para nos rirmos um bocadinho, 2 anos com o João, todos os dias aquilo era uma aventura. Era uma aventura, porque ele tinha aquele espírito de adolescente, de pregar partidas a toda a gente. À equipa, aos jogadores? Aos jogadores e a mim, e a toda a gente. A toda a gente que lidava com ele. Aquilo era uma coisa impressionante. Eu lembro de uma... Ele dizia-me assim, prof, na altura era o prof, faça o que quiser, mas o final tem que ser sempre... Acabamos sempre com um jogo, com uma peladinha, apostada a dinheiro. Aquilo, mas é que ele pagava jantares ou enchia depósitos de gasolina aos miúdos, mas aquilo tinha que ser sempre apostado. E eu quando lá cheguei... Tinha sempre um objetivo. Eu quando lá cheguei, ele fez a equipa dele, eu fiz a minha equipa, e nós apostávamos, e nós acabávamos sempre com um jogo entre as duas equipas. 5 vitórias, quem fizesse 5 vitórias ganhava, e eram os outros que tinham que pagar. Mas tu não estás a ver, nós nesse ano, na fase final ao Benfica, nós ganhamos os jogos todos. Na fase final ao Benfica nós demos 6-0. Mas aquilo era tudo, era de goleada. Nós íamos fazer torneios ao estrangeiro, o que é que o João fazia? O João fazia assim, olha, o João antes do jogo começar dizia assim, ainda me lembro um torneio, por exemplo, na Alemanha, com as grandes equipas, Leverkusen, com aquelas do Dortmund, aquelas equipas mais fortes. O João dizia assim, se ao intervalo estivermos a ganhar 3-0, eu pago isto. Para a caixa, não é? Sempre para os almoços e para os jantares. Tu não estás a ver, nós fazíamos o primeiro golo, eles iam a correr, pegavam na bola, vinham a correr, pousavam a bola, estavam à espera, os gajos davam o primeiro passo, e eles iam pressionar, faziam outro golo, iam buscar. Chegavam ao intervalo, eles tinham cumprido o objetivo 3-0, eles chegavam ao intervalo e diziam assim, se marcarmos
mais 5 e eu dobro. Mas era assim. Opa, ele tornava aquilo uma coisa competitiva. Todos os treinos. O treinador do Schalke disse-me a mim, naquela altura, eu nunca assisti a nada na minha vida, nunca vi uma equipa tão agressiva como esta. Isto para mim foi uma aprendizagem, 2 anos com ele, maravilhosos. E depois as brincadeiras. Vou-vos contar assim 2 rápidas para não rirmos. Vamos fazer um torneio ali a São Pedro de Moel. Ele logo no início faz-me logo isto, logo no primeiro jogo, marca-me o horário de chegada 1 hora antes. Eu chego lá 1 hora antes. E não está lá ninguém. Ele já feito com os jogadores. Atenção que eu vou pôr na convocatória 1 hora antes. Eu, João, é cedo para cá. O prof tem que ser assim. Havia 1 hora antes, eu ali à espera no carro. Eu chegava lá, estava eu a dormir no carro, e ele com os jogadores todos. Está a fazer. Ou então, meia hora depois. E eu chegava, eles pagam, estavam todos à minha espera. Era assim. Vamos a São Pedro de Moel. Eu estou no quarto e ele chama por mim, prof, temos que falar para combinar a equipa que vai jogar, para dar a sua opinião, eu para dar a minha, vamos trocar ideias. Chego ao meu quarto, aquilo estava um frio danado, uma ventania danada lá no quarto. Chego ao meu quarto e eu não tinha janela. O gajo mandou os miúdos desaparafusar a janela, desaparafusar a caixilharia toda, e eu dormi toda a noite sem janela. Outro dia aquilo era aquela risota. Prof, como é que estava? Estava calor. Era assim. Mas era isto, mas era todos os dias, a toda a hora, ele estava com isto. Por exemplo, uma vez vamos jogar a Fornos de Algodos. E vamos almoçar a Viseu. Um rodíziozinho, quer comer bem, tínhamos jogado à tarde. Foi um jornalista, não vou dizer o nome dele, acompanhou-nos e veio-se sentar na nossa mesa. O João, nesse dia, cismou, queria pregar uma partida, cismou que tinha que pôr picante para ele ficar ali com o picante. Só que ele tinha uma cara muito engraçada, uns óculosinhos, e lá estava. E ele virava-se para ele, Belmiro, chamava o empregado, carrega aí com picante, mas forte, muito forte. O Belmiro lá experimentava. Belmiro, como é que está? E ele, João, ele gaguejava um bocadinho. João, uma maravilha. Chamou o empregado. Nós olhávamos para o João e ele com uma cara, ele ficava lixado. Quando não resultava a brincadeira. Você está a brincar? Tem carne, ponha dentro ponha mesmo lá enfiado no meio da carne. Lá ponha no meio da carne, no meio da banana, no meio da... Tinha que ser, era um iogurte. Carregue. E ele, meu amigo, como é que está? E ele, sempre aquela merda, uma maravilha. Até que chegou ali uma altura em que ele já enervado, ele já chateado, chama o enfermeiro, chama o fisioterapeuta e diz, tens aí um válido. E ele, João, que brincadeira é essa? Mas, vamos fazer isso ao homem. Vira-se para o Belmiro, mas ele a falar com ele. Vira-se para o Belmiro, e agora uma aguardentezinha? E ele, isso era uma maravilha, podes gastar, isso era uma maravilha. Ia lá com o Bali, como é que está, Belmiro? Isto está, caiu aqui. Olha, começa o jogo, estamos no banco e o Belmiro está sentado na bancada do outro lado assim. Dormiu o jogo todo. Olha, dormiu o jogo todo. O jogo. Então, olha, ganhamos 1-0, mas a rasca. Tivemos ali, não fizemos grande jogo. E eu, João. E ele só se ria. Olha o Belmiro. Olha o Belmiro. O jogo acaba. A massa sai toda. A massa assertiva sai toda. E o Belmiro sozinho na bancada. Tivemos que ir lá pegar no homem para o levar para o autocarro. Estás a ver? E era sistematicamente isto, E este espírito estás a ver, estas brincadeiras que ele fazia todos os dias com eles, Ele fazia cada uma, Eu se viesse aqui a contar, porque do género do médico, fazia toda a gente. Um médico carregado de pedras na mala, amarrava-lhe com um elástico. Já combinado com o capitão, fazia-lhe o sinal. Isto durante o jogo, fazia-lhe o sinal, o gajo mandava-se para o chão. Rápido, doutor! Rápido, que é grave. Ele ia para agarrar na mala. Bomba para trás. Era coisas assim. Ou então com a mala cheia de pedras. Pois, São Joanense, Espinho foi uma coisa, coincidiu com a doença do meu pai, a morte do meu pai, pronto, foi eu até me custa falar do Espinho, porque o Espinho foi uma coisa,
foi um sofrimento horrível. Depois, Santa Clara, depois voltei ao Porto, Santa Clara, que a vida acalmou, pronto, Santa Clara fui viver para lá, não é? Vivia lá, opa, e conseguimos também criar ali um grupo forte, tive ali 2 anos, gostei. Depois, Porto, não é? Depois fiz aquele retrocesso, tive ali 1 ano como adjunto. Aí é o Porto António, eu vou-te dizer com toda a honestidade, eu tinha tudo mais ou menos apalavrado para ir para o Passos Ferreira. Eu era treinador principal, sentia-me treinador principal, opá, e nunca imaginei voltar a ser treinador adjunto. Só que eu tinha estado no Porto 5 anos, na formação, portanto, eu sentia que tinha uma dívida de gratidão. Recebo um telefonema do Porto. Vítor, nós precisamos da tua experiência de campo, vamos buscar um treinador jovem. O André tem menos de 10 anos que eu, não é? Opa, eu vim para casa e não dormi toda a noite. Eu já contei isto, eu nunca passei, eu passei a noite em claro, ia falar com a minha mulher. Eu disse, opa, eu não consigo fazer isto, eu não estou a ver hoje voltar outra vez, desmontar na minha cabeça, desmontar cá dentro para ser treinador adjunto outra vez. Eu tive toda a noite acordado, pensei, vou dizer que não, vou dizer que é para pedir desculpa, mas não vou. E telefono ao Antero, vamos ter que reunir, porque eu, pronto, não pensei muito bem, mas pronto, lá fui eu e disse-lhe que não. Nem sabia quem era o treinador. Não, Vítor, não faças isso, não nos faças isso, não. É este, coisa, tens de ser tu, opa. Pronto, aquilo durante o dia, tal, pronto, e lá fui. Pronto, e foi assim que eu vou para o Porto. Primeiro ano com o André, ganhamos, foi muito bom. Foi um grupo, ganhamos tudo. Nos 2 anos seguintes, não é? dos 2 anos em que eu tive como treinador principal. Em que fizeste mais cabelos brancos? Pá, foram 2 anos complicados. Não, é que esse gajo foi... António, Olha cá, foi os 2 anos, 2011, 2012, 2012, 2013. Estás lá? Estou. Estás no outro lado da barricada. Da barricada, que ele me pôs mais cabelos brancos. Estavas no Benfica na altura. Diretor-geral do Benfica, com os Jesus. E o que eu sentia nessa equipa, por exemplo, falar de Balneares, o que eu sentia nessa equipa era, de facto, uma maturidade que permitia nuances táticas, pá, com muita facilidade. Então eu estimulava aquilo ao limite. Nós estimulávamos a fazer muita posse, mas muita posse no sentido de desacelerar o jogo para depois, acelerar no momento certo. Surpreender. Era um jogo que me dava gozo, que era um jogo de domínio. Depois tenho aquele salto para a Arábia Saudita, né? Os gajos vieram para me contratar, acamparam 9 dias à minha porta. Uma coisa impressionante, tiveram 9 dias, porque eu nunca imaginei ir para um campeonato árabe naquela altura. Naquela altura eu estava com a ideia de que ia para o Everton. Eu tinha ido a uma reunião com o Everton, eu estava com a ideia de que ia para o campeonato inglês, que era a minha. Opa, e de repente, porque não tinha paciência, não me estava a ver, a droga era tão forte a droga ainda é, mas naquela altura, a droga era tão grande que eu não me estava a ver a ficar muito tempo. Sem trabalhar. E foi por decisão minha, ainda há malta que pensa que não foi, mas foi por decisão minha que eu não renovo com o Porto. Não renovo, mas eu decidi não renovar com o Porto a meio da época. Eu a meio da época já tinha prometido a mim próprio, não, isto para mim é mais até ao final da época e acabou para mim. Tenho essa perspectiva de ir para o Everton. Não vou para o Everton. Pá, o meu inglês na altura era fraco, eu tinha dificuldades. Eu fui a uma reunião com o Everton e eu não percebi metade do que ele me disse na reunião. E eu fiquei ali, pá, e de repente aparecem-me os árabes a bateram, mas isto batem-me à porta. E eu chego à porta e aparece-me um gordinho, de sandália, e um assim, magrinho, que era o advogado, humilde, assim epá, e eu olho para ele, coach Pereira, temos de falar consigo, não sei o que. Pronto, lá fui falar com eles e eles queriam-me levar. Estivemos aqui a fazer uma estatística, não sei o quê, os dados estatísticos e você está na nossa lista aqui, primeiro para ir. Mas eu não vou parar, estou a pensar nisso, o que é que vou fazer parar?
Fui dizendo 1 dia, 2 dias, eles entanto estavam no Porto, num hotel no Porto, e vieram para o Sol Verde, para Espinho, para estar mais próximo, todos os dias, lá estavam eles à minha porta. Pá, eu não sei como é que eu vou fugir destas. É que os árabes, quando nós dizemos que não, Pois se tu dizes que não a um árabe... E quando eles estão interessados, não largam. Oi, não há hipótese não. Não largam. O que é que eles fizeram? O dono do clube era o filho mais velho do rei da Arábia, o príncipe Khaled. Manda o filho dele, num jato privado, para me convencer a assinar contrato. E ele fica 3 dias, desses 9 dias, os últimos 3 dias, foi o príncipe que veio à minha casa. O príncipe que era o neto do rei da Arábia. O neto do rei da Arábia. Opa, e ele põe-me o papel, põe-me um contrato à frente, sem números. Escreve tu o número que tu quiseres. Escreve o número que tu quiseres. Escreve, preenche. Não vou escrever nada. Não vou, eu já disse que não ia. Não. Eu não posso regressar à Arábia. O meu pai, eu não posso regressar sem ti. É isso. É. Não posso regressar sem ti. Temos que... Opa, fechamos no último dia, no 9º dia, eu estive fechado das 10 da noite até à meia-noite. Pá, numa pressão. Ele com o pai de lá, tal. Não. Nós damos-te aquilo que for preciso, nós fazemos, nós isto, nós aquilo. Opa, eu vou para a Arábia assim. Fui para a Arábia, lá assinei o contrato, não tanto dinheiro. E eu fiz o meu percurso, eu como jogador, o que é que eu ganhei? Ganhei para estudar, não é? Ganhei para pagar os meus estudos e para coisas. Nunca ganhei nada, nunca pude juntar grande dinheiro. Depois, como professor, tirei o meu curso como professor, opa, ainda punha ali o meu ordenadozito, fui sempre juntando dinheiro, punha ali o meu ordenadozito de professor de lado e dava para os gastos, dava o futebol, ia dando para os gastos e tal, pá, mas nunca deu depois Santa Clara, pá, deu para ganhar qualquer coisa, mas nunca deu para... Quando eu, de facto, vou ganhar dinheiro, a sério, é para a Arábia. Se calhar, pronto, fiz estas coisas ao contrário. É possível que eu tenha feito as coisas ao contrário. Mas eu pensei, eu vou te dizer o que é que eu pensei. Eu pensei, eu tenho aqui possibilidade, em 2 anos, fazer a vida dos meus filhos. Estabilizar a vida dos meus filhos, de poder ajudar os meus filhos. E vou. E fui. O primeiro ordenado que me pagam na Arábia foi em notas. Os gajos vêm-me com um envelope, assim, de notas de 500 euros e, coach, aqui o seu salário. E eu estava a beber um hotel. E está aqui o meu salário. Eu vou com isto para o hotel, vou com este coisa para o hotel. Pá, ainda me roubam o dinheiro. Não, vocês com o dinheiro. Só quando eu tiver conta é que vocês me pagam. Viajamos para fazer pré-época em Aba, nas montanhas. Sim, que é nas montanhas. Com o Iraque, não é? Pá, é ali perto. Pá, chego a Aba. Não estás a ver jipes, carros, a quantidade de gente à nossa espera. Olha, pegam-me em ombros com aquelas flores ou com a coisa. Sim. Parecia que ia para uma festa. Pá, tudo de fora, tudo nos carros, em cima dos carros. E aquilo parecia um casamento. À meia-noite estava eu a treinar, eu olhava para um campo. Quer gosto? Um campo terrível, com aquela relva amarela, tudo queimado, não sei o quê. E eu olhava lá para cima para o relógio, era assim, meia-noite, pá, estamos a treinar à meia-noite, no tempo do Ramadão. Quanto tempo do Ramadão? Olha, acabávamos aí às 2 da manhã, lá íamos jantar às 2 da manhã, e eu ainda com os sonos completamente trocados, ia para a cama, aí às 3h30, tum. O que é isto, pá? O que estão a bater à porta? Lá vinha o diretor, coach. Vamos preparar o plano para amanhã. Isto às 3h30 da manhã. Se tu às 3h30 da manhã, acordamos de manhã cedo e fazemos isso, que o treino é só à meia-noite. Não, aí estou a dormir. Não, mas vamos nós dormir. Opa. Agora assim, quando eu me vi meter, pá, eu estou a jogar a Liga dos Campeões no Porto e venho-me meter uma coisa desta. Mas sabe o que é que eu pensava? Eu pensava assim, Toninho, bom, quanto é que eu já ganhei hoje? Quanto é que foi bem, qual foi bem o coisa que eu gostei? Era assim, respirava. Respira, tem calma, tem paciência. Pá, e depois ali, olha, posso contar uma história para não rirmos. Uma vez o meu capitão, o Osama, o capitão da seleção, o Osama, o central. Eu um dia bem o Osama entra no meu escritório, lá no meu gabinete, e diz-me ele, não posso treinar 3 dias. Então porquê, Osama? Porque tomei uma coisa para limpar. Para limpar o quê? Bebi um chá especial. Que chá? Não é um chá, ele não me queria dizer.
Porque os pais dele eram nómadas, daqueles que viviam lá mesmo no deserto. Então, aquilo culturalmente, para ele, porque aquilo era tipo tribal, não era? Uma tribo. Mas deve ter bebido... As tribos. Leite de cabra com urina de camelo. E bebeu, que eu depois andava 3 dias com diarreias a limpar, eles tinham que fazer aquilo 2 vezes por ano. E eu era assim, opa, tu desgraçaste, Sabes o que é que eu disse? Eu disse-lhe assim, vai, mas é imediatamente lá para dentro, vai-te equipar e vai lá para dentro, se te der vontade vais a correr para a casa de banho, não interessa. Sou coach, mas eu não, vai lá para dentro, não interessa nada, temos de preparar um jogo. Era assim, na Arábia aconteciam muitas coisas destas. E eu, antes do primeiro jogo, nós jogámos em Meca e eu a pensar que ia ter o balneário Reino Unido. Sabes, nós ali no Porto, aquilo é assim, no Porto, também deve ser assim no Benfica e nos outros, que é, os gajos põem-se lá a jogar no balneário, antes de ir para o jogo, estão lá a jogar a pataleca, tal, música numa altura, pum, e criam ali aquele ambiente. Chego lá e não vi os jogadores. Não vi os jogadores no primeiro jogo em Meca. E não via os jogadores, assim, onde é que estão os nossos? Onde é que está a minha equipa? Via os estrangeiros e não via a equipa. Então, o que é que acontecia? Eles não se equipavam uns à frente dos outros. Eles iam cada um para o seu chuveiro, sentavam-se lá no chão, equipavam-se e punham-se... O meu capitão ia só Osama, deitado no chão, toalha nos olhos, a rezar. O outro deitado no chão com toalha nos olhos. Eu era assim, meu Deus, isto parece para um funeral, pá. Não sei o que é isto. Como é que eu era assim? Como é que eu vou picar aqui estes gajos? Ainda estou a perceber. Entretanto, eu à espera daqueles 10 minutos ou 15 minutos finais para dar aquela motivação, para passar aquela ambição. E não via ninguém, continuava a não ver ninguém. Os jogadores. Começa a perguntar ao diretor, os jogadores. Está tudo lá fora a rezar. Vou lá fora, estão eles todos a fazer a reza. Então como é que vai ser isto? Eu estou a perceber, nem vou falar com eles, porque chegaram mesmo em cima da hora de ir para o jogo. Imagina um Porto Benfica, ou Porto Benfica não, o Sporting Benfica, Itiad Al-Ahly. Estou eu a entrar para o campo e está o gajo do... Nós no Porto, nós quando estamos no Porto, nós nem olhamos uns para os outros, não é? Aquela que já há um bocadinho, aquela coisa já é picada, já é picada. Cada um, vamos ali, aquela coisa da rivalidade. Ali era o gajo do Itiad a alongar, o gajo do Al-Ahly a agarrar na perninha, o outro a esticar, e eles todos, uma equipa e outra. E eu antes a picá-los, assim, nem olhar para eles. E eles ali tudo aos beijos, tudo ali. E eu de boca aberta, era assim, estou noutro mundo, pá, o que é isto? Eu não sei o que é que faz. Quando eu queria castigar um jogador, o gajo faltava-me ao treino, eu queria castigar um jogador, e dizia, este jogador é para ser castigado, vamos tirar X de ordenada, não sei o quê. E eu não entendia aquilo, eu era assim, estes gajos estão a olhar para mim, boss, isso para eles não interessa. Não me interessa. Tu vais dar um corte de valente na hora, não interessa. Não, porque nós já pagamos o contrato. Eles pagavam o contrato antes daquilo começar. Eles pagavam o contrato e depois só deixavam um valor pequenino. Um valor pequenino. Isso para eles não interessa. Isso eles podem... Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou impor regras nesses gajos? Se os gajos já receberam o contrato todo. A Turquia já é... os turcos têm... E os gregos? Os gregos. Antes passei na Grécia. Na Grécia. Nós dizemos aqui que Benfica-Porto, que é uma rivalidade ao Porto Sport, ao Benfica-Sport. Não estão a ver. Não chegaste a trabalhar na Grécia? Não, mas cheguei lá. Joguei lá, pelo Benfica, contra o Olympiacos e também contra o Aris Salónica. Não estás a ver um PAOK Olympiacos ou um Panathinaikos Olympiacos ou um AEK Olympiacos. Entrei a meio da época, o Olympiacos estava em segundo, pronto, e eles estavam coisas, porque eles estavam habituados a ganhar e naquele ano a coisa não estava a correr bem. E vamos jogar